Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Bia. Eu faço parte da Mocidade do Cáritas desde 2012. Acho que é isso, né? 2012. Não tá tão jovem. Mas a mocidade é acima dos 18. Aí o jovem é jovem de espírito. Não tem essa. É, mas assim, você mantém a jovialidade no espírito, entendeu? Aí já fazem 11 anos, né, que eu tô com todo mundo aqui no Cáritas, trabalhando, praticamente cresci aqui dentro, então eu falo que o Cáritas é a minha segunda casa, e tenho muito orgulho de poder representar a juventude aqui do Cáritas, que me deram este papel e eu tento representar com muito orgulho e muito louvor. Bom, não sei se todo mundo viu o tema da minha palestra, mas o tema de hoje eu não fiz slide, tá, gente? Então não tem slide. Não... o tema de hoje é seja a mudança que você quer ver no seu mundo. E por que eu usei essa frase, né? Essa frase é uma mudança, né? Uma pequena alteração da frase do Gandhi, né? Que é seja a mudança que você quer ver no mundo. E por que eu fiz isso? Vamos começar assim pontuando. Quem nunca pegou para colocar a sua felicidade, colocar a felicidade em algo X, em algo Y? Quem nunca falou assim, ai, quando eu ganhar na loteria, aí que eu vou ser feliz? Todo mundo, acho que todo mundo já fez isso, né? Se não fez, tá de parabéns, porque vai direto falar de Jesus, porque não tem menos que isso. Todo mundo já falou pelo menos uma vez, ai, quando eu mudar de casa, quando eu entrar na faculdade, gente, entrar na faculdade não é um sinônimo de felicidade. Eu falo porque eu sou universitária, não é, pelo contrário, perde muitos cabelos. Mas sempre a gente vai atrás de terceirizar a nossa felicidade. Aí eu pergunto, né? Quem nunca conheceu uma pessoa que fica reclamando o tempo inteiro? Ai, por que meu chefe é isso? Por que meu vizinho é aquilo? Por que meu periquito não tá piando direito? Por que meu cachorro late muito alto? Quem nunca conheceu uma pessoa assim, não é mesmo? Eu acho que se você não conhecer uma pessoa assim, eu sinto informar vocês. Mas provavelmente você deve ser essa pessoa. Brincadeiras à parte, eu queria trazer para vocês por que eu estou falando essa questão de a gente reclamar tanto e parar de jogar a responsabilidade no outro, parar de ficar falando com o outro, falando que o outro é responsável pela nossa felicidade, falando que, ai, quando eu mudar de vida, quando eu receber meu mérito, quando eu receber a minha promoção, é que eu vou ser feliz. Porque a felicidade, ela é algo que está de dentro para fora. Ela não é algo que está de fora para dentro. E esse é o problema, principalmente acho que na minha geração, né? Com propriedade de causa, meus auge dos meus 23 aninhos, eu consigo falar para vocês que a minha geração é uma geração muito imediatista. Então a gente pega e ai, próximo. O vídeo é de 1 minuto, não pode ser mais do que isso, e vai passando. E é tanta dopamina que vai caindo no nosso cérebro, tanta dopamina. Foi falado até na palestra da semana passada sobre isso, que eu já estou sabendo. E essa questão da dopamina é algo que a gente desassocia, porque é como se fosse uma droga mesmo, né? Quando a gente vai mandando tantos estímulos, a gente tem 2 psicólogos aqui que podem falar com mais propriedade, mas quando a gente vai mandando tanto estímulo para o cérebro, tanto estímulo, é como se fosse uma laranja que a gente vai espremendo, é que nem o uso de droga, né? Quanto mais você vai dando esse estímulo, é algo externo, não é algo interno. É diferente quando você faz uma atividade física ou quando você vai num centro espírita e assiste uma palestra, porque são coisas que a gente vai espremendo o nosso cérebro para tirar todo esse caldinho de dopamina que está dentro da gente e a gente acaba, uma hora, fica escasso. Ele acaba, uma hora, quanto mais a gente ficar mandando essa dopamina, ficar mandando tudo isso para nossa cabeça, de fora para dentro, né?
menos a gente tem. Ao contrário de que quando a gente traz de dentro para fora, quando a gente começa a produzir essa dopamina, o nosso cérebro, ele que está produzindo, né? Então, ele vem de você, ele está partindo de você, e aí que quando ele produz, gente, me desculpa, eu tô muito nervosa. Desculpa. Faz muito tempo que eu não faço palestra, eu tô, assim, muito nervosa, mas... Ah, obrigada, Luiz. Nossa! Agora eu vou, peraí que eu vou fingir um desmaio aqui, tá cedo, tá tarde para fingir um desmaio. Não, não. Deixa eu me recuperar dessa, calma. Você me dá essa notícia depois. Tá, deixa eu continuar aqui. Então, aí como eu estava dizendo, essa questão de quando a gente traz de dentro para fora, é a gente que está produzindo essa dopamina, essa serotonina no nosso cérebro. E é isso que eu quero trazer para vocês. Quando a gente terceiriza essa responsabilidade, a gente fala que a culpa é do fulano que me deixa triste, a culpa é do ciclano, a culpa é do beltrano, a gente está dizendo para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para o nosso espírito, que a responsabilidade pela nossa felicidade, pela nossa vida, a gente está dando aquilo que é mais precioso, que é a nossa vida na mão do outro. Gente, vocês não têm ideia de como é libertador quando você passa a assumir a responsabilidade da sua vida. Tô parecendo um coach motivacional, mas é verdade, gente. Calma que vocês vão entender. Quando a gente entende que eu sou responsável pela minha própria felicidade, nada mais importa, nada mais abala você. Eu vou dar um exemplo meu aqui, e se eu me emocionar, vocês me perdoem, tá? Ano passado, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade e depressão. E assim, foi muito assustador saber que eu estava com esse diagnóstico, mas ao mesmo tempo foi libertador. Porque quando eu descobri que eu estava com com essas doenças, eu pensei, não, agora eu sei o que eu posso fazer, eu estou tomando as rédeas da minha vida para eu poder fazer a mudança. Eu não estou falando que é fácil, gente, muito pelo contrário, eu estou aqui falando para vocês, nervosíssima, respirando aqui, e eu ainda estou no processo de tratamento, é uma coisa longa, é uma coisa difícil, mas que é muito possível. Quando a gente retorna com a nossa felicidade, porque eu, com propriedade de causa, posso falar, quando você está depressivo, a gente vê tudo muito, muito cinza, tudo é muito sem cor, é uma vida triste, é uma vida difícil, tudo que você vai fazer é difícil, você escovar o dente é difícil, trabalhar é difícil, dormir é difícil, comer, tudo é muito difícil. E você não entende o que está acontecendo. Primeiro, eu sou vegetariana, eu fui diagnosticada com anemia. Fiz o tratamento de anemia. Eu tomei ferro, fiquei 6 meses tomando ferro. Dava tudo bem a minha anemia, mas a minha sensação de tristeza, aquela preguiça, que todo mundo, está preguiçosa, é só levantar e fazer as coisas. Que preguiça é essa? Não é assim. Quando você entende da onde vem essa preguiça, você toma as rédeas da situação e assume a responsabilidade para você. Você passa a entender que, tá, beleza. Agora eu estou fazendo tratamento, eu estou tomando remédio, eu estou fazendo terapia. O que eu preciso fazer agora para melhorar? Muita gente acha que o local onde a gente vai achar a cura e o milagre das nossas vidas é na religião. É aqui onde a gente está hoje. A Bia está fazendo a palestra, o Luiz vai fazer a palestra, o André, o Jean, seja quem for, está indo fazer a palestra, e eu vou ouvir essa palestra e vai ser o que vai mudar a minha vida, eu vou ser uma pessoa nova. E não é assim. Ainda mais se você não está disposto a ouvir o que está sendo dito e a interiorizar aquilo para você. Porque se você não chega e escuta o que o palestrante está te falando e não aplica no seu dia a dia, de nada vale aquilo que você está assistindo, aquilo que você pensa que está praticando. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que, principalmente no espiritismo, a gente fala muito disso. Não adianta você não fazer o mal se você não está fazendo bem.
quando a gente fala da caridade, quando a gente fala de cuidar do próximo, de fazer o bem para o próximo, tem a ver com isso, de você estar fazendo o bem. Óbvio que em situações em que você estava fazendo mal e deixou de fazer o mal, já é um passo muito grande. Mas quando você não está fazendo nem o mal e nem o bem, cara, você está assim, parado, não está fazendo nada. E quando você faz o bem, ele não vem só para você, ele não volta só para o outro, ele vem para você. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter tido a sensação de ter feito bem para alguém e se sentido tão melhor do que a pessoa para quem você fez o bem. Tenho certeza disso. Pelo menos eu, às vezes, quando eu ajudo alguém, faço uma boa ação, putz, nossa, é muito mais gratificante para mim, é muito mais edificante para mim do que só para aquela pessoa para quem eu estou fazendo bem. Eu acho que é uma rede, assim, né, que vai crescendo e vai chegando para todo mundo. Assim como o mal é contagiante, o bem também é. Mas é importante falar que quando a gente para de terceirizar, aí eu vou voltar um pouquinho agora, quando a gente começa a terceirizar a culpa, a responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade para outras pessoas, é o que eu falei antes, a gente está colocando a nossa vida na mão daquela pessoa, daquela coisa. E se aquilo não te traz a felicidade que você almeja, vem a frustração. Quando... eu estou resgatando, gente, só um pouquinho. Eu vou dar uma coladinha aqui, inclusive. Quando a gente veio para a Terra, quando a gente se programa no plano espiritual e fala, eu vou vir para a Terra, né? Quando Jesus já programou tudo mais, daquele papo que acho que quem está mais acostumado com o espiritismo conhece, a gente sabe que tem uma programação antes de vir para cá. E a gente está no mundo, é sempre bom lembrar disso, a gente está no mundo de provas e expiações. O que isso quer dizer? O mundo de provas e expiações quer dizer um planeta em que o mal predomina sobre o bem. Ou seja, na Terra, a justiça é muito difícil de acontecer. A gente não tem é muito difícil de ter justiça humana, mas a gente tem a justiça divina. É muito importante focar nisso. Eu uso isso às vezes muito como mantra. Quando eu vejo coisas injustas que estão acontecendo, ou que eu considero injusta, eu penso, ainda não temos tanta justiça aqui, ainda somos seres humanos, ainda somos imperfeitos e ainda temos muito que melhorar. Porque isso impede a gente de cair na maluquice, né? De ficar, nossa, não, mas o que está acontecendo? Por que está tudo dando tão errado? E a gente ainda tem uma questão de que temos muitos seres reencarnando aqui na Terra. A gente sempre discute isso nas aulas. A gente está passando por um período de transição na Terra em que está vindo muitas almas para poder conseguir a gente evoluir para um mundo de regeneração. Então, essas injustiças vão continuar acontecendo até a gente passar pelo período de evolução. Mas cabe a nós, cada um de nós, assumir a responsabilidade de tentar mudar um pouquinho do nosso mundo. Quando a gente pensa, tá, eu sou responsável por mim mesma, o que eu preciso fazer para tornar o meu mundo melhor? E não estou falando, não confundam eu pensar em tornar o meu mundo melhor com egoísmo, porque não é disso que eu estou falando. O egoísmo parte de você só pensar no seu mundo melhor. Só pensar em você, só pensar sempre... O egoísmo vem de egocentrismo, né? Então vem de você colocar você acima de qualquer coisa. Não é disso que que eu estou querendo trazer aqui. O que eu estou querendo trazer é, de fato, a gente pensar o que eu posso fazer o meu mundo melhor para que assim eu possa deixar o mundo de todo mundo melhor. Porque quando a gente faz a nossa parte, a gente faz a nossa mudança interna, é aí que a gente consegue trazer a melhora para as outras pessoas. Quando a gente muda dentro... Eu acho que eu, pelo menos, já presenciei isso. Eu tinha um relacionamento complicado dentro de casa.
E aí, vindo aqui no Caritas, eu comecei a fazer a mudança dentro de mim, e quando eu mudei dentro de mim, quando eu fiz a minha mudança, tudo em volta ficou muito melhor, assim. A minha família, a minha relação com os meus pais, com meu irmão, com os meus irmãos, ficou uma relação muito mais leve. Não que é perfeito, ainda a gente briga, a gente tem desentendimentos, como qualquer família. Mas a forma de nossa, eu não gosto, ainda mais adolescente, eu odeio minha família, eu não gosto dos meus pais, eu odeio meus pais, aquele drama todo que o André e a Gi já presenciaram da minha parte, mudou muito, assim, com a maturidade. Quando eu passei a amadurecer e a olhar para mim como responsável pelas minhas atitudes, eu passei a amadurecer e passei a conhecer melhor os meus pais, a ouvir o que eles têm para dizer, a entender o que eles esperam de mim, ou por que eles têm a tal atitude. E isso é muito importante, assim. Quando a gente decide que a gente quer fazer essa mudança, a gente precisa pensar: o que eu faço, o que eu preciso fazer para que a minha felicidade aconteça, né? E aí eu queria trazer para vocês a diferença entre felicidade e alegria. A felicidade, ela é uma sensação. Não, é um sentimento, desculpa. A felicidade é um sentimento. Então, você está feliz, é um estado. E a alegria, ela é momentânea. Então, você passa por momentos de alegria. Então, quando você deseja ganhar na loteria, você vai ficar muito alegre, não muito feliz. Porque o dinheiro em si, ele é um bem material que vai te trazer alegrias, que vai te trazer contentamento, né? Prazer, mais ou menos assim. Agora, a felicidade, ela é mais, não é plena, mas você consegue encontrar caminhos e ela é mais sólida, ela é mais consolidada do que a alegria. Aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho, como é que vocês acham, o que é interessante a gente fazer para a gente atingir mais fácil esse caminho da felicidade? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque quem já assistiu uma das minhas palestras sabe que eu gosto muito de ouvir todo mundo, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, de responder, de ouvir a galera. Então, eu queria ouvir aí um pouquinho. Quem tiver alguma coisa para dizer, me responda essa minha pergunta aí, se alguém sabe como é que a gente faz para chegar nessa felicidade com mais, não sei, não é calma, mas é de uma forma mais consolidada mesmo, ou atingir de uma forma mais rápida do que se a gente fizesse de um outro jeito. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, quem estiver disposto, levante a mão. Se não, por favor, gente, não me deixem no vácuo, por favor. Fala, Edu. Eu acho que é mais uma questão de você realmente trabalhar você próprio, né? Então, você atingir essa constância nesse sentimento, você poder atingi-lo de maneira mais consolidada, no final das contas, acaba girando em torno da tua palestra. Você parar de terceirizar isso para os outros e você ser responsável por você próprio. A forma como que você vai trabalhar isso, como você encara, você comentou sobre as injustiças. Uhum. A injustiça sempre vai acontecer mesmo, pelo menos a humana, mas sempre vai acontecer. Então, já que ela sempre vai acontecer, não tem muito o que você fazer sobre a injustiça em si, como que você vai encarar então a injustiça? Então, acho que está mais em cima de você do que em cima do outro. Muito bom, Edu. Parabéns, adorei a sua fala. Tá aprendendo bem, hein, André? Já tá ensinando. Já tá ensinando, cara. Olha só isso. Aproveitando esse processo, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Né? Por que é importante para o jovem estar no espaço como esse? É importante, eu vou usar de novo o meu exemplo, né? É muito importante para o jovem ele estar dentro desse espaço em que a gente tem liberdade para ser ouvido e para poder falar o que está sentindo e para poder se abrir, porque isso impede que a gente fique represando sentimentos que não fazem bem. A gente começa... Quando a gente não fala, eu acho que todo mundo passa por isso, que é quando a gente não fala, a gente fica represando e criando um monte de minhoca na cabeça que não faz bem pra gente.
por muito tempo, eu usei o Caritas como um apoio, assim, não que muita gente pensa, muita gente vem para a religião, né, pela dor. Acho que, assim, a maçante maioria das pessoas vem na religião pela dor, seja aqui, seja numa igreja, seja num centro de umbanda, de candomblé, independente de onde vai, acaba indo muitas vezes por alguma dor, alguma queixa que está sentindo. Eu fui o exato oposto, eu vim pelo puro amor. Gente, falaram para mim assim, uma criança de 12 anos, Bia, vai lá ter oficina, você vai lá aprender a cozinhar, você vai lá aprender a qualquer coisa. Dona Érica, não sei se ela tá aí hoje. Ela tá aí hoje? Ela não veio, né? Não veio? Mas a dona Érica, minha tia, né? Que me trouxe para cá e eu comecei a acompanhar aqui. Gente, não é que é legal esse negócio? E aí, o Caritas foi muito legal porque ele foi acompanhando o meu desenvolvimento. Então, conforme eu fui crescendo, a linguagem que o André, que a Gi, que a Tia Érica usavam comigo ia mudando e acompanhando. Então, assim, o centro foi um dos lugares que eu usava, assim, como meu melhor amigo. E às vezes eu achava, putz, eu tô tendo tal problema em casa. Ai, eu tô tendo tal problema com o namorado. Ai, eu vim aqui e eu saía com 10 problemas, brincadeira. Brincadeira. Mas com muitas soluções diferentes, assim, muitas dúvidas, mas muitas respostas, porque aqui é muito legal, assim, o jeito que a Gi, com a André e que a Tchérica trazem, e o Edu é prova disso, que eles não dão respostas pra gente. É quase uma terapia, gente. Vai lá e eles faz você buscar a solução, entendeu? Você escuta, eles vão fazendo questionamentos e você vai refletindo sobre aquilo. E isso foi muito importante, e eu acho que é onde eu quero chegar, Luiz, que é o jovem, ele precisa desse espaço de abertura para ser ouvido e para ser falado, para ser escutado, né? Porque quando a gente dá esse espaço para o jovem, ele fala, putz, eu não estou bem, eu estou sentindo que eu estou com pensamentos que não são tão legais, eu estou com ideações que não são legais. E você colocar isso na mesa e não trazer o olhar de julgamento quando vem um jovem e fala isso para o pai, por exemplo, para o professor, e você coloca isso e deixa ele colocar isso na mesa e vocês discutirem isso, faz um bem assim que alivia a alma, de verdade. E além de você aprender a ser uma pessoa melhor, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, você aprende a ter um espírito melhor, sabe? Você ajuda a levar o seu espírito. Não estou falando que eu sou um espírito elevado, não, gente. Longe disso. Longe disso. Mas ajuda. Exato. O Luiz pegou a essência do negócio, gente. Não, de elevação aqui não tem nada, tá? Inclusive, se eu tô falando aqui para vocês hoje é porque eu preciso aprender muito mais, entendeu? Tive que estudar muito para fazer essa palestra de hoje. E de verdade, não tem nada de elevação aqui, não. A gente tá para estudar, mas super recomendo, gente. Assim, não usem drogas, usem o Caritas. Deixa eu só então fazer. Vamos parar. O que você achou disso tudo que ela acabou de falar? Interessante. Faz sentido? Que ótimo. E você gostaria de visitar? Então, tá, Luiz, sério, produção. Se tivesse um convite para você vir participar de uma sabedoria, Não precisa nem vir, é online, cara. É online. Não, o André vai explicar para você. Você, o que você acha? O que você acha desse processo? Estou conhecendo agora, né? Seja bem-vindo. Você está me visitando pela primeira vez? Não, segunda vez. Muito bom. E a moça que está com você? O que ela acha? Eu acho interessante. Luiz, a gente já conheceu lá no Caritas, lá atrás, quando ela tinha quantos anos, querida? 5, 6 anos. Ela
Vou pegar uma água aqui. Aberto? Ah, por favor. Então, se o André explica o que acontece se os novos vierem, você vai responder. A Bia vai levar o espírito. Sábado a gente tem um então, esse é um espaço que a gente faz um debate com algum tema, a gente já lê o livro inteiro, aí a gente pega aqui, discute, e cada um faz sua opinião. Não tem o certo, não tem o errado, é um momento que a gente debate entre a gente, vê se a gente consegue chegar numa opinião, ou se a gente leva mais dúvida para casa. Geralmente é mais dúvidas. Vocês não estão preparados para essa conversa, segundo o livro dos Espíritos. Na verdade, você propõe, então, é fácil para você aprender a refletir. Ter uma reflexão sobre vários aspectos. Ninguém está aqui para ser criticado. E nem para dizer como deve ser feito, como se é assim, se é assado. É o que a Bia disse no começo, né? Não adianta nada vir do externo, né? Não adianta nada vir do exterior, imposto, de fora para dentro, porque até a prece, né? Até na oração, pode ter tanta pessoas ao nosso redor. Naquele momento é o nosso encontro particular com o superior. É a mesma forma, né? A gente aprende não só a se comunicar melhor com o outro, mas a gente aprende a se comunicar a sempre com o e a gente tem muito problema de relacionamento que a gente não sabe expor os nossos sentimentos, a gente não sabe expor os nossos pensamentos, né? E a gente responsabiliza as nossas matérias, tudo que dá raiva para nós é muito culpado, né? Então, aqui a gente conversa um pouquinho sobre isso. E é o que Eles estão ouvindo a gente? A gente assumir o nosso esse é o nosso objetivo maior da vida, né? Exatamente. Eu acho que vocês devem ter mais ou menos a minha idade, então vocês devem ser da geração Z, né? Que adoram falar hoje em dia. E dá para entender que a nossa geração ela é muito imediatista, né? Que é o que eu falei no começo. Então, é o vídeo de 60 segundos, é a foto que vai durar 1 minuto, a 10, e a gente precisa de tudo para ontem, e as coisas, elas... Qual? Miojo. Ah, realmente. Tá pronto, exatamente, Luiz. Exatamente. 3 minutos ainda é muito, tá? Tem que inventar agora um miojo de 1 minuto e meio no máximo, porque 3 minutos já demora demais. Mas, e a nossa geração, ela não tá acostumada a sentir dor. A gente discute muito isso em aula, que a geração Z veio de uma geração de pais que sofreram muito. Era muito penoso as coisas, era muito difícil ter uma casa, era muito difícil ter um carro, era muito difícil estudar. E aí, o que os pais de hoje em dia pensam? Se eu não tive isso, eu vou dar para o meu filho, é o que eu quero dar, é o que ele merece, é o que eu batalhei para ter. Eu não acho justo o meu filho passar por tudo aquilo que eu precisei passar para estar aqui hoje. E isso acabou criando uma geração que se tornou um pouco mais acomodada, né? Então, a gente tem mais dificuldades de lutar as nossas próprias batalhas, de correr atrás dos nossos sonhos, de correr atrás das nossas coisas. Não que a gente não faça, a gente evolui em muita coisa de pensamento, eu concordo com isso. Eu acho que a gente, sim, tem um pensamento mais progressista, de a gente aceitar mais várias minorias que antes, com certeza, sem absoluta, não eram aceitas, e
eu como mulher, eu tô aqui hoje falando para vocês, é uma mulher de 23 anos falando para vocês, isso há 50 anos atrás não estaria acontecendo, isso não estaria acontecendo de jeito nenhum. Mas o que fez com a nossa geração? A gente sente menos dor. Porque a mãe, a criança não pode cair, tem que tomar um cuidado porque o filho vive dentro de uma redoma. Muitos pais colocam os filhos dentro de uma redoma e querem proteger de tudo com medo de quebrar. E isso faz a gente ter medo de se quebrar, a gente tem medo de se ralar, a gente tem medo de cair no chão, a gente tem medo de se frustrar, a gente tem medo de se perder, a gente tem medo. E a gente não consegue olhar para frente e pensar no futuro, a gente está muito desesperançoso. Eu faço parte das estatísticas, gente. Nós somos a geração com maior caso de depressão. A gente tem 2 psicólogos aqui que estão balançando a cabeça e concordando comigo, porque eles sabem que isso é verdade. Mas... Oi? Mas o porquê que isso está acontecendo? Será que é só responsabilidade dos pais? Será que é só responsabilidade dos filhos? Não, é uma responsabilidade mútua. A gente caminhou para chegar nesse processo que a gente está hoje. A sociedade fez isso com as pessoas. Não é culpa só de um ou culpa só de outro. É todo um processo em que a gente está inserido, que é massacrante, é difícil, ele é doloroso. Mas a gente precisa entender que mais uma vez, a gente está num mundo de provas e expiações. A gente está aqui para sofrer, a gente está aqui para passar por momentos de dor e dificuldade. Mas o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa tentar melhorar. Não, mentira. Eu vou lançar a pergunta para vocês agora. O que a gente precisa fazer para lidar melhor com essas dores e frustrações e sentimentos ruins? Alguém aqui também, ó, galera. Vocês também, tá? Não finge que vocês não acham que eu tô fingindo, não tô falando com vocês, não, porque eu tô. Por favor, quero respostas. Ju, pode falar, Ju. Tô te olhando aqui, ó. Tô te vendo. Pode falar, Ju. Pode falar, eu deixo. Você tem uma pequena aí que é muito esperta. Pode se abrir. E aí, galera, alguém pode me dar essa resposta? Tô super sem voz, não dá pra falar. Como é que a gente pode fazer? Ju, tá no mudo. Eu falei que eu tô sem voz, não dá pra falar. Peraí, Ju, que o Ardélio ainda não colocou o som. Não, não é você não, Ju. A gente que não tá... Deixa eu ver. Ela tá sem voz? Eu tô rouca, tô sem voz. As questões da felicidade, tem várias coisas, né? Primeiro, afastar aquilo, isso que eu faço mesmo, mas primeiro já afastar aquilo que não me traz felicidade, já é um passo, né? Sim. Eu comecei a perceber que eu também dou bastante atenção para as pequenas coisas. E aí, complementando o que você perguntou agora, em vez de a gente ficar esperando, eu te devolvo a pergunta. Tá vendo? Eu tô falando para vocês, não é fácil isso. Será que a gente não fica esperando uma grande coisa para mudar a felicidade? Ou mesmo uma grande mudança nossa? Eu não tô pronto para aquela mudança. Não, eu ainda não tô pronto para aquela mudança. Não, quando eu mudar, eu vou ser feliz. Ao invés de prestar atenção no caminho. Você é o cara, André. Você é o cara. Já te disseram isso? Exatamente. A gente está muito acostumado a essa conquista, vamos para a próxima. Essa conquista, vamos para a próxima. Essa conquista. E a gente esquece de olhar a trajetória. O que a gente faz
o que a gente fez, o que a gente sofreu, o que a gente passou para chegar nessa vitória, nessa conquista. É exatamente isso. Não é sobre... É o que falando de religião, né? Vou fazer esse link. O local que a gente mais procura respostas é dentro das religiões como um todo. E a gente acha que a religião, o padre vai jogar água benta na gente, o Luiz vai aplicar o passe em todo mundo e vai estar todo mundo bem. Vai estar todo mundo saindo daqui, pessoas melhores prontas para fazer o bem. E não é assim. O significado de religião significa, vem do latim do verbo religare, que significa religar. Significa se conectar com quem? Com Deus. Ele sim é o cara que, quando a gente se preenche dele, quando a gente coloca o nosso coração acima de... coloca Deus no nosso coração acima de qualquer coisa, é aí que a gente começa a caminhar para a verdadeira felicidade. A gente se preenche de Deus, e é isso. Muitas pessoas estão vazias, e a gente não pode estar vazio, a gente precisa transbordar a Deus, porque é só aí que a gente vai conseguir caminhar para a verdadeira felicidade. E como é que a gente chega em Deus, né? A gente caminha a gente caminha para essa felicidade quando a gente busca aprender, a gente busca melhorar, e é um passinho de cada vez, uma coisinha. A gente brinca, né? Teve até uma das aulas que eu estava participando, que eu brinquei, né? Que não dá para a gente regredir na nossa evolução. Pelo amor de Deus, se eu tiver que regredir na minha evolução, meu Deus, a gente estagna. A gente pode ficar, sei lá, quantas reencarnações estagnado, sem evoluir nada. O que eu acho muito difícil, porque nem que seja a gente sempre fala da escada da evolução, é sempre legal imaginar a evolução como uma escada, fica mais fácil de visualizar. Nem que você tenha só subido um pouquinho do seu pé para conseguir pisar no outro degrau, cara, isso já é uma evolução gigantesca. E é sempre bom pensar nisso, sabe? A evolução, ela é um passinho de cada vez, é um passinho. Quando eu chegar no nível que Jesus tá, gente? Jesus, ele já era Jesus antes da terra ser terra. Galera, muito caminho, mas ele já foi buscando, ele mostra pra gente que mesmo quando ele veio aqui e sofreu junto com a gente, é possível você conseguir caminhar, você conseguir evoluir, porque foi isso que ele veio fazer aqui pra gente, né? Essa evolução, é mostrar pra gente que é possível evoluir, né? E aí eu acho que é um pouquinho disso. Aí eu queria fazer outra pergunta para vocês. Por que é tão difícil a gente mudar? E por que a gente se importa tanto? Agora é uma pergunta que vai ser para todo mundo aqui, porque eu vou encerrar já para a gente abrir para o debate, porque senão vai ficar muito tarde. Mas o porquê que a gente se importa tanto com a opinião alheia? Por que a gente se importa? O que o outro pensa de mim? O que o outro está achando de mim? O que o outro está achando que eu estou fazendo? Se o outro está gostando? Por que a gente se importa tanto com isso? E é uma pergunta retórica, gente. Essa daí eu não tenho resposta, não. Desculpa, é para todo mundo aí, para todo mundo estar aqui também, ó. Todo mundo me responder, se alguém sabe me dizer, porque eu adoraria essa resposta. Porque no dia que a gente descobrir essa resposta de parar de se importar com a opinião alheia, eu acho que a gente vai começar a querer melhorar cada vez mais, sabe? Mas eu acho que, na verdade, na minha opinião, essa questão de se preocupar com o que o outro pensa sobre a gente, ela ficou ainda mais agravada uns anos para cá, com essa era da informação. Porque hoje em dia, se você é uma pessoa que tem uma certa relevância, digamos assim, para colocar dessa forma, é o termo mais correto, mas enfim, se você tem uma certa exposição na internet, uma certa exposição pública, essa pessoa ela se preocupa ainda mais com o que vão pensar dela. Porque com essa era da informação, onde um vídeo consegue chegar do outro lado do mundo em questão de segundos, ela fica muito exposta. E tem essa questão do cancelamento. O exemplo clássico que existe hoje do cancelamento são esses reality shows igual o Big Brother, onde uma pessoa ela pisa na bola, mas ela está sendo constantemente analisada e julgada ali dentro pelo que ela faz. E ela não tem uma segunda chance. Se ela errou, ela vai ser cancelada. E aí ninguém para pensar o que esse cancelamento pode trazer de ruim para a vida dela. A questão da depressão, até do suicídio, né? Dependendo de como é o psicológico da pessoa.
Então, como você falou, é uma pergunta retórica. É difícil saber por que a gente se preocupa tanto. Né? Eu tenho uma ideia, mas logicamente não é certo, né? Não é definitivo. Mas, com certeza, essa questão ficou muito mais agravada desde quando começou todo esse período de informação e velocidade das comunicações, etc. Uma pisadinha na bola, ficava ali no grupinho, né? Hoje atinge isso. Exatamente. Exato. E assim, independente se você é uma pessoa pública ou não, mas assim, você é uma pessoa que quer manter a sua aparência dentro do teu círculo de amigos. Você, digamos, tem aquela reputação a zelar dentro do seu círculo de amigos. Né? Então, ele pode não ser um grupo gigante, mas ele é importante para você. E você não quer ser excluído desse grupo. Como isso é natural do ser humano. O ser humano tem essa necessidade de aprovação. Ele sempre vai ter, até porque a gente vive em sociedade. Né? A gente não vive isolado. Então, a gente quer ter essa aprovação dos outros. E aí começa a impactar um pouco na opinião do que eu falei. Eu tenho uma ideia, né? Do que a gente busca sempre a aprovação. E é isso. Que a gente vive em sociedade. E correr o risco de ser isolado é algo que machuca muita gente, perturba muita gente. Né? Em diversos momentos. Nós somos seres sociais, né? Exatamente. Nós precisamos. Nós precisamos da aprovação do outro para se sentir pertencente de alguma coisa. Eu não estou falando, eu acho que não dá para a gente colocar na questão de, eu vou. Aí no fundo vocês estão me ouvindo? Então, tá bom. Eu acho que não dá para a gente colocar, eu vou parar de ligar para a opinião das pessoas e dane-se, eu vou fazer o que eu quero. Não, não é esse sentido. A gente parar de dar valor para aquilo que não importa. Quando a Gi, o Luiz, o André, o Jean vêm e falam para mim, eu acho que você pode fazer isso para melhorar, por exemplo, a sua palestra. Eu não estou falando, eu não estou dizendo que eu não devo me importar com a opinião deles. Muito pelo contrário, são opiniões que estão agregando alguma coisa, agregando um valor na minha vida. Mas é aquela opinião que não agrega em nada. Como é que a gente faz para não se abalar com essa opinião? Como é que a gente faz para não deixar esse sentimento? Porque isso é o que muita gente que fala que trabalha com a internet fala que acontece, né? Pode ter 9.999 comentários positivos, mas se aquele único comentário estiver falando mal do seu trabalho, da sua pessoa, às vezes algo que nem é verdade, você já se abala com aquilo e você acha já que aquilo não é, você não deve mais fazer aquilo, porque você não serve para fazer aquilo. E é assim, quando eu trabalho com TI, né? E na empresa que eu trabalho, a gente tem muito essa questão de ouvir o que o outro, a opinião do outro, no sentido de o que eu posso fazer para melhorar. E esses tempos eu não recebi uma avaliação muito legal da minha chefe. E óbvio que eu vou ficar chateada com a avaliação dela. Nossa, não estou me desempenhando bem e tudo mais. Mas o que ela falou para mim dentro da avaliação que pode fazer eu melhorar para que na próxima avaliação eu tenha uma avaliação mais positiva? É isso que a gente precisa saber diferenciar, né? Separar o joio do trigo. O que eu posso olhar e falar, isso aqui não foi legal, isso aqui eu realmente preciso melhorar. E o que ela falou para mim, que às vezes ela não estava num bom dia, ela estava chateada, ela estava aborrecida, ou ela não vai muito com a minha cara, ou qualquer coisa do tipo, e falou coisas que não foram boas para mim, que eu não gostei de ouvir, que eu sei que não são inverdades, né? E aí você separa, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, e isso aqui não me serve. Mas, infelizmente, a gente tende a pegar essas opiniões negativas e guardar para dentro da gente como se isso fosse algo ruim, como se isso fosse o nosso mundo, fosse a nossa realidade, né? E é muito, muito difícil saber separar, assim, quando uma pessoa tem um comentário que está querendo agregar, saber separar. Eu estava conversando com a Gi sobre isso hoje. Então, a gente saber separar, ouvir o que o outro está dizendo e reconhecer que, às vezes, aquilo que o outro está dizendo, a comunicação, né? Ela tem 3 etapas, basicamente. O que eu quero dizer, o que eu estou de fato falando e o que o outro está recebendo do que eu estou falando. Que são 3, assim, comunicações, é um telefone sem fio gigantesco.
Porque o que eu estou falando, nem sempre, quando eu vou e coloco no pensamento e levo para as palavras, organizo, muitas vezes não é exatamente, não saiu exatamente do jeito que eu estou pensando. E o que o outro está recebendo é completamente diferente também. Eu posso estar pensando maçã, falando banana e o outro está ouvindo kiwi. E como é que a gente tem a responsabilidade sobre aquilo que a gente fala. Então, medir, pensar, trazer o campo da razão, o campo da emoção, que a gente sempre discute em aula, que é trazer as emoções para o lado da razão, assim, no sentido de você trazer os pensamentos, aquelas emoções, aquele turbilhão de coisa que se você, putz, eu tive uma briga acalorada com o meu amigo, com não sei lá quem, e quando você raciocina e você vê que você falou um monte de coisa que você, putz, por que eu falei isso, sabe? Aí quando você começa a amadurecer, você começa a se transformar e começa a buscar a sua felicidade, você começa a entender que às vezes eu estou falando coisas que o meu amigo não precisava ter ouvido, porque eram frustrações que estavam dentro de mim. E às vezes ele também estava falando coisas porque ele teve um dia ruim no trabalho, ele brigou com a mãe, ele brigou com o pai, e aí ele estava acumulando esse tanto de coisa dentro dele, que nessa briga foi como se fosse uma grande bomba, né? Aí vira um pavio e você explode tudo, vira aquela grande salada que a gente não gosta de... Quando a gente para ver, a gente não gosta, né? Mas ainda assim, é muito importante a gente saber, e é muito difícil, não é fácil, a gente saber separar o que é ruim, palavras duras, palavras ruins de se ouvir, mas que vão trazer alguma coisa para a gente, não hoje, mas pode ser amanhã, daqui 10, 15 anos. O Luiz falar para mim, ai, você fala muito, muito rápido, ou você fala só olhando para uma pessoa, tudo isso. Não, na hora que ele fala, não olho para o namorado, não. Aí tudo isso na hora que ele fala pode ser muito duro para mim ouvir, mas depois de um tempo eu falo, putz, é verdade. Aí agora eu falo olhando para todo mundo, eu consigo falar com mais calma, com mais clareza, fazer com que todos entendam a minha mensagem, sabe? Então é muito importante, eu acho que essa é a mensagem principal da palestra, é a gente mudar, mas não pelo outro, e sim por nós mesmos, para que assim a gente consiga alcançar a felicidade. Na verdade, eu acho que você acabou de responder todas as perguntas que estão feitas. Você fez aí um trabalho, começou todo para fora, e respondeu que tem um ponto comigo mesmo, né? Eu começo a saber o que eu sinto e respeito os meus sentimentos. Aqui do lado, tá vendo, Cavaleiro? A vantagem? Então você começa a comungar essas coisas todas e perceber que você está dentro de você, que você está começando a te conhecer melhor, e de repente você percebe que a sua necessidade de aprovação está meio exacerbada, né? Aquela sensação de que ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ando pela vida de fracasso em fracasso, certo? Não é por aí. É que eu não estou bem comigo mesmo, eu não me conheço, não sei o que eu sinto, não tenho certeza das minhas emoções. Eu preciso me conhecer melhor, que é exatamente o que você começou a fazer, né? Você começou a olhar para você. Quando você fala em Deus, Deus está dentro de nós. Ele não é o cara, ele está dentro de nós. Ele é a energia que nós comungamos, é aquela energia que nos dá força e que nos trouxe para cá. Certo? Ele é um momento maior. E a hora que eu começo a perceber isso, não precisa nem de pregação, né? Porque todo mundo fica lá pregando. Não, você tem que viver Deus. Mas os caras param assim, o meu xará ali atrás fala assim, como é que eu vou viver Deus? Essa pregação vai para uma coisa que eu vou ficar aí ouvindo para ouvir Deus. Ah, essa menina falou as coisas lá que agora... Como é que eu faço isso? Está muito pregação essa história. Não.
Você estava apenas colocando para fora aquilo que você viveu, que foi importante para você, que você conseguiu comungar com você mesmo, né? Você começou a perceber o quanto isso podia desenvolver o seu caminho, né? E o que você está dizendo para nós todos agora, como é que a gente vai buscar felicidade? Né? Uma das coisas que você falou assim, não é ouvir. Eu tenho que aprender a escutar. Porque ouvir, eu ouço assim, passando, né? Fez um barulhinho lá, a Rosa espirrou. Então, tá bom. E aí? É. Ela espirrou porque está lá um ventilador ventando em cima dela. Tá, talvez. Então, na verdade, eu ter a oportunidade de estar comigo, entender o que está acontecendo, avaliar o processo e escutar o que o outro tem para me dizer. Por mais pesado, mais difícil que seja, eu tenho que escutar, entender o que fez com que aquela afirmação viesse. E, de repente, eu posso descobrir que a afirmação veio porque pela baixa autoestima do outro, pela raiva, pelo nervosismo, por ciúme, por inveja, por uma série de outras coisas, e eu vou ficar sofrendo de bobeira? Não? Eu vou, na realidade, tentar vibrar para que ele fique bem. Às vezes, ele está expondo para você o espelho, né? Então, esse é o caminho do aprendizado que a gente vai chegar lá. Não é isso? Com certeza. Como sempre, senhoras e senhores, senhor Luiz. Muito obrigada, Luiz, pelo complemento. Eu acho que alguém quer compartilhar alguma coisa, sentir que a palestra, dizer que a palestra foi útil, ou ter alguma dúvida. Vai que feedbacks são sempre muito bons, né, gente? Principalmente se eles são positivos. Mas lógico que eu... Viu? Eu vou ser desumilde de falar. Oi? Lógico. Eu vou ficar aqui falando, ai, não, gente, não precisa falar. Gente, por favor, aplausos. Brincadeira. Não. Mas, não, eu queria ver se alguém tem alguma coisa para falar, para compartilhar, alguém quiser complementar alguma coisa. Fabia, você viajou completamente, não acho que o que você falou tá certo, tá muito louca. Assim, se alguém quiser compartilhar, falar que gostou ou não, também tá tudo certo, gente. Não vou levar pro coração, tá? O que for bom, eu pego para mim, pode falar. Eu queria dizer que eu gostei bastante. Obrigada. Ter essa consciência que você tem com a mesma idade. Obrigada. Mas, assim, é interessante que o meu conceito de felicidade foi mudando ao longo do tempo. Antigamente, eu achava que talvez a felicidade estivesse muito mais nas coisas materiais. E hoje eu percebo que não, as coisas mais simples eu vou estar mais feliz. No caso, a obra da minha família, por exemplo, com as pessoas que eu gosto, com os meus animais. Então, são coisas pequenas que me deixam feliz. Demorei um pouquinho, bastante talvez, né, para perceber isso, mas eu acho que é isso que você falou, assim, não dar poder aos outros, né, de decidir para nós o que chateia a gente, o que não chateia. Isso, eu tenho esse poder, né, de me chatear ou não, eu tenho que decidir isso nos outros. Como eu falei, eu tenho com 23 anos essa consciência que você tem. Não, mas é muito estudo, assim, quem me acompanhou sabe o quanto que a gente estuda, o quanto que a gente... Muito obrigada pelo elogio, mas assim, é muito estudo e ainda estou longe, gente, ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para viver, e eu espero ter passado um pouquinho do que eu aprendi no longo desses 11 anos aí, porque esse mês, gente, eu faço aniversário de Caritas, tá? Esse mês foi meu aniversário de Caritas. E comecei indo lá no Parque da Água Branca, no piquenique, chovendo. Se a Tia Erika disse que ela tá dando risada, porque ela sabe que foi isso mesmo. Falou assim: vem, Bia, vamos lá, tem um piquenique. Tava chovendo, gente, no Parque da Água Branca.
Parque da Água Branca. Era chuva de março atrasada. E eu fui lá, ó. Eu e um monte de criança, a tia Gi, a tia Érica, e mais, acho que foi a Rose, todo mundo lá tentando fazer o piquenique acontecer. E foi isso. Eu tô aqui até hoje, gente, mas é isso. Resisti. Eu vou ser mais forte que essa chuva, gente. Que ela não passava. A gente teve que fazer o piquenique lá naquela parte onde corre os cavalos. Estendemos papelão no chão. Acontece, mas também até hoje, né? Mas é isso. E aqui, alguém tem alguma coisa para falar? Alguma coisa para compartilhar? Alguém quer se abrir aí, falar alguma coisa? Então, não estão ouvindo? Ah, tá. Se alguém quiser falar também, senão acho que é isso, gente. Não... Vamos encerrando por aqui a palestra. Alguém vai falar? Muito obrigada, Ju. Quer falar? Cadê o... Pode falar. Não estava o microfone. Parabéns, Bia. Parabéns, gratidão. Chorar.